A paz de Yeshua a todos os nossos irmãos da humanidade e um feliz sábado. Shabbat Shalom. Estamos hoje já em pleno sábado, já deu pôr do sol. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2012, 9 horas e 12 minutos. Ainda para os pagãos ainda é sexta-feira. Bom, o nosso vídeo de hoje, a nossa videoconferência, é uma coisa muito importante que eu nunca vi em nenhum vídeo a Igreja de Deus fazer. A Igreja de Deus no Brasil, nunca eu vi ela fazer um vídeo sobre isso. O presbítero Robson Pellegrino, da Congregação Unitarista de Deus Sétimo Dia, irá fazer um vídeo para vocês. O religioso pode ir à guerra? E o serviço militar? Repetindo nossa videoconferência de agora. O religioso pode ir à guerra? E o serviço militar? E aí, o que vocês acham? Então vamos ver aqui, eu fiz um esboço, vamos comentar. Nós da Congregação Unitarista de Deus Sétimo Dia acreditamos que todos os religiosos, quer ser cristãos, quer ser muçulmanos, judeus, unitaristas, budistas, católicos, espíritas, shintoístas, confucionistas, qualquer religião do mundo, nós acreditamos o quê? Que os mandamentos de Deus, Êxodo 20, era para todas as pessoas, é para todos os irmãos da humanidade. De qualquer pessoa do mundo, de qualquer religião, acreditamos que tirar a vida de outro é pecado, direto e visualmente. E também, você pegar arma de fogo, ou qualquer arma, é contrário a essa crença fundamental. Nós, da Congregação Unitarista de Deus Sétimo Dia, acreditamos que todos os irmãos da humanidade, como eu disse, qualquer religião, não deve servir voluntariamente no exército. Se involuntariamente, se for forçado, como na época da Primeira, da Segunda Guerra e outras guerras, não se deve portar armas a se recusar. E na medida que seja possível recusar, deve estar sob a autoridade militar, se a pessoa for forçada. Então nós da Congregação Unitarista de Deus Sétimo Dia, cremos piamente que não devemos ir à guerra. E nem servir o exército. Atos 5, 29, 1 Coríntios 7, 21, 23, Mateus 5, 21, 22, Êxodo 20, versículo 13. O caminho de Yahweh é o caminho do amor, da paz, o sacrifício da compartilha, Romanos 12, 1 a 10. O ensinamento de Yahweh para o indivíduo a respeito de tirar uma vida humana está resumido no sexto mandamento, o qual diz: não matarás. Êxodo 20, versículo 13. Os mandamentos de Yahweh, eu vou falar sempre, Êxodo 20 era para todos da humanidade, espíritas, shintoístas, muçulmanos, kardecistas, católicos, cristãos, judeus, unitaristas, de qualquer religião do mundo, Êxodo 20, qualquer pessoa do mundo tem que cumprir esses mandamentos. Yeshua repetiu um grande princípio quando ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Então vocês vejam como as religiões por aí, né, os cristãos, né, os muçulmanos, faz até site de põe lá o símbolo falando que os islamismo é a paz, né, os judeus, e ficam aí os povos se matando. Usam o assassinato e a guerra em nome de Allah, em nome de Yahweh. O apóstolo Paulo fala em Romanos 13, 10, o amor não faz mal ao próximo. É muito complicado, irmãos da humanidade. E Yeshua declarou: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, estariam os meus servos. João 18, 36. Você vê, se o mundo, ainda naquela época, se já fosse de Yeshua, os anjos teriam libertado ele. Ele não teria morrido. Mas ele quis mostrar o que? Ele é pai de amor, Yeshua. No período do Antigo Testamento, Israel era um reino deste mundo, mas um em que Deus era o rei.
Israel exerceu autoridade civil sob o comando de Yahweh, incluindo o poder da guerra terrestre. Esse período foi encerrado e essa situação não existe hoje em dia. Porque hoje Israel é formado por mãos humanas para se cumprir as profecias e revelações de Apocalipse e outras profecias do Velho Testamento, da Bíblia hebraica e de Mateus. Então Israel não foi formado por Yahweh. Os homens rebeldes fundaram as leis humanas, as nações, que não tem nada a ver com Yahweh. Hoje a igreja de Deus, que são as pessoas, é uma nação espiritual. O Israel espiritual, os enxertados na videira. Eu que sou homicida, meio israelita e meio goi, como Yeshua, como Jesus. Os góis gentios e os judeus, os israelitas, somos todos um povo só. Não é grego, nem gentil, nem judeu. Somos os enxertados em geral. Como unitaristas, saímos das trevas do poder de Rassatã para o poder do reino de Yahweh. Colossenses 1, 11 a 13, Atos 26, 18. Este reino não se encontra em nenhum dos governos nacionais de hoje. Em vez disso, temos a nossa cidadania de Yahweh, que virá com Yeshua, a nova ordem messiânica, quando a pedra cairá do céu, que é a nova ordem messiânica, que irá destruir os 10 reinos, ou seja, aqueles reinos que são os pés dessa Nabucodonosor. Como unitaristas religiosos, saímos das trevas do poder de Rassatã para o poder do reino de Yahweh. Veja só, Filipenses 3:20, sendo embaixadores de um reino que virá ainda a ser estabelecido em toda a terra. Por isso não devemos lutar em guerras terrestres. Como eu vou matar os irmãos da humanidade? Nós vemos aí igrejas que se dizem batistas, foram para a guerra, um matou o outro. Quantas pessoas se mataram, irmãos de fé, irmãos da humanidade? Um grande erro. Considere que se os cristãos tivessem uma responsabilidade de pegarem armas pelos seus respectivos países, então uma guerra entre esses países seria cristãos lutando com outros cristãos. Como vocês veem, os muçulmanos, uns lutam com os outros. Uma circunstância obviamente insustentável, visto que os discípulos de Yeshua devem ser caracterizados pelo seu amor de um pelo outro. João 13, 34 a 35. E que, como já foi mencionado, o amor significa não fazer mal ao próximo, Romanos 13, 10. Devemos imitar as ações de Yeshua, 1 Pedro 4:1, 1 Pedro 4:13 a 16. Ele não usou nenhum insulto quando foi insultado. Ele não ameaçou quando sofria. Aliás, ele sofreu por fazer o bem e suportou esse sofrimento com paciência, porque desejava agradar a Yahweh. 1 Pedro 2, 19 a 24. Ele ensinou que ter raiva do seu irmão pode resultar em pecado. Mateus 5, 21, 22. Devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Versículos 43 e 44 de Mateus 5. Não devemos vingar-nos, a vingança pertence ao Yahweh. Romanos 12, 19. Nossa guerra como religiosos está na arena espiritual. Efésios 6, 10 a 20. Não nos guerreamos contra a carne, segundo Coríntios 10, 3. Mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Devemos ser fiéis soldados espirituais de Yeshua, a Mashiach. 2 Timóteo 2:3 a 4. Devemos lutar contra o mundo espiritual, Rassatã e seus shirazinhos, seus demônios. Essa é a nossa vocação ou chamada na vida. Como tal, o religioso, o unitarista, o cristão, tem às vezes que encarar o conflito entre as leis do homem e as leis de Yahweh, Todo-Poderoso. Quando isso acontece, o cristão ou o unitarista tem que obedecer às leis de Yahweh, que sempre tem precedência. 1 Pedro 2, 13 e 14, Atos 5, 29. De fato, devemos tentar evitar conflitos se pudermos. Romanos 12, 18. Ingressar nas Forças Armadas não contribui a essa finalidade. Na maioria dos países, os militares têm as suas próprias regras e regulamentos. Preste atenção. Uma pessoa do serviço militar não está em liberdade de decidir o que ela ou ele poderá fazer, mas está sob a autoridade dos superiores e deve fazer o que eles dizem, ou estará em risco de graves consequências até
da pena marcial, ou seja, ser fuzilado, executado, se desobedecer. Então você vai confiar na força armada? O mais sensato a fazer é abster-se de se colocar aqui em tal posição, para que uma pessoa no serviço militar está sujeita à autoridade militar, que pode ser chamado para tomar e tirar vidas humanas dos irmãos da humanidade, ou violar outras áreas como o Shabá do sétimo dia, da lei de Yahweh. O apóstolo Paulo diz que não devemos vir a ser escravos dos homens, 1 Coríntios 7:6. Por essa razão, a Igreja de Deus Unida, a Igreja de Deus Filadélfia, a Congregação Unitarista de Deus do Sétimo Dia e as Igrejas de Deus do Sétimo Dia em geral no Brasil e os Adventistas da Completa Reforma são contra o alistamento de servir, contra a guerra. Tá? Então, o que acontece? Somos contra. Então, o que acontece? Devemos fazer a vontade de Yahweh primeiro do que a dos homens. E Yahweh, que os nossos jovens possam ficar firmes e nunca servirem caminhos satânicos que tiram a vida dos outros, que eles possam obedecer a Yahweh do que ao homem. Nos dê sua paz nesse Shabbat, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.